E aí, suave? Bem-vindos ao canal A Estrela de 5 Pontas. Aqui no canal, a gente fala sobre autoconhecimento e o poder que o tarot tem para indicar pra gente para onde olhar. Eu utilizo os arcanos como um guia nessa jornada do louco, que são os arcanos maiores. E hoje a gente está falando sobre a carta de número 6, a carta dos amantes. Essa carta é uma carta muito bonita, que fala sobre autoconhecimento, que fala sobre caminhos que são importantes na nossa vida, sobre conexões que a gente precisa fazer na nossa vida para fazer esse processo interno, esse caminho interno de conhecimento, né? Quais são as pessoas que têm que estar na nossa vida, quais são os lugares que estão na nossa vida, como a gente entende tudo isso. E as cartas dos amantes nos faz repensar tudo ela. A gente realmente está conectado com a nossa chama interna, com as coisas que a gente está fazendo, com os momentos que a gente está vivendo, com as pessoas que a gente está convivendo. E o anime que eu escolhi para falar com vocês hoje, o Muscle, Magia e Músculos, e o podcast do Patrick Maia, chamado Chevetal, com o Murilo Gun, é uma junção bem interessante dessa explicação de como essa carta dos amantes está tão forte, tão enraigada nas nossas decisões, nossos processos de decisões. Hoje a gente vai mergulhar nessa história tão bonita desse anime que parece bobo, que parece com umas piadinhas até um pouco esdrúxulas e tontas, mas que se a gente olhar com o viés certo e com a ideia certa, a gente pode aprender muita coisa, sabe, de absolutamente tudo, usar o universo como um espelho de autoconhecimento pra gente. Bem-vindos ao Fluindo com Histórias. Diferente de todos desse mundo que não tem magia, o Mash, ele utiliza da força física dele para realizar coisas que são consideradas quase mágicas, mostrando de alguma forma quanto é importante a gente ter vontade, quais são os motivos que a gente quer realizar tal ação. Fazer tal coisa na vida, ela vem da onde partiu essa vontade? Foi de impressionar alguém? Foi de curar uma ferida? Ou é algo que realmente saiu do seu coração? Estes são os questionamentos que essa série trouxe muito pra mim. Num mundo onde absolutamente todos podem realizar magia como parte do dia a dia. Eles falam até na série que a magia nesse lugar é um presente de Deus. Assim como a vida é um presente de Deus pra gente que vive aqui. E às vezes a gente não entende quais são, o quão importante, né? O quão bonito é esse presente que Deus nos deu, que é a vida. E a gente pensa que a gente precisa de outras coisas, precisa de mais coisas, precisa de estar em lugares. E a carta dos amantes faz muito essa conexão de a gente passar por processos para entender justamente o porquê que a gente está em certos lugares, como entender essas conexões que estão tão enraigadas no nosso dia a dia de agora. Só fazem com magia coisa que dá para fazer com a mão. Então, queria pedir para vocês, já deixem o seu like, já deixem um comentário falando se vocês já assistiram, se vocês gostam de anime, o que vocês acham da Carta dos Amantes. E se puder compartilhar com alguém que vocês acham que vai ser interessante, eu também gostaria muito e me ajudaria muito nessa propagação de ideias e de pensamentos sobre o eu, sobre o ser que nós somos, o ser único que nós somos, né, parte desse todo que é Deus, utilizando animes, depende da parte do meu canal, eu utilizo várias formas de fazer essas conexões das cartas do tarot com o nosso dia a dia, com coisas que são muito importantes pra gente de passar e de entender. A carta dos amantes, ela é muito associada ao amor, o amor romântico, mas na verdade, ela fala mais sobre escolhas. É um momento da vida onde a gente precisa entender mais quem a gente é, como a gente gostaria de ser. O que a gente tá fazendo entre o que eu sou e o que eu gostaria de ser? Qual que é esse caminho que a gente tá tomando, sabe? No começo dessa série, isso acontece já, onde o Mash, ele tem que tomar uma decisão entre seguir a vida pacata dele, onde ele mora com o avô dele, e ele quer muito continuar morando com o avô dele e ter essa vida tão tranquila de viver com o avô dele, ou ele tem que entrar numa escola de magia. Mas ele não tem magia. Ele é uma das únicas pessoas desse mundo que não consegue produzir magia, não consegue fazer magia. E é muito legal, porque a Carta dos Amantes, ela tem uma representação muito forte pra mim do Jardim do Éden, sabe? De Adão e Eva, de um anjo e tal. E pra mim, o ato dessa decisão do Mash de ter que tomar essa decisão entre sair do meu conforto e provar alguma coisa nova me lembra muito do Jardim do Éden, de fazer as escolhas da vida, de eu realmente quero fazer isso, por que eu quero fazer isso, e tomar as escolhas que são baseadas no eu, né? Às vezes a gente tem que ser um pouco egoísta,
As pessoas vão pensar que você é muito egoísta quando você começa a pensar em você. E não começa a tomar suas decisões baseadas em como as pessoas vão reagir no que você tem que viver. E a gente vive em sociedade, a gente não pode esquecer disso. Mas também é muito importante a gente sempre lembrar de seguir o que a gente realmente quer fazer. Viver a vida que a gente quer viver, porque só a gente pode viver ela. E essa série, A Carta dos Amantes, faz essa relação muito profunda sobre esse Jardim do Éden, sobre os processos de decisões. Será que eu devo? Será que eu não devo? E logo no começo, o mestre já toma essa decisão dele e começa a passar por um montão de provações, onde ele mostra o poder da sua própria determinação, de suas próprias escolhas, como ele teve que passar por um monte de coisa durante esse anime para provar o ponto de vista para ele mesmo, de poder viver a vida que ele mesmo queria viver, que era simplesmente estar tranquilo com seu avô. Ele é considerado um erro, sabe? Ele é considerado um louco completo durante esse anime, porque ele não tem magia, e ele utiliza do seu corpo, que ele treinou muito, para fazer coisas que são inimagináveis. Ele usa uma varinha para atirar e jogar essa varinha em alguém, e a pessoa falou, mas você não sabia que dava para usar uma varinha assim? Ele consegue uma varinha especial, onde ele consegue moldar essa varinha para fazer instrumentos de, por exemplo, de uma raquete de vôlei, ou algo para rebater, ou uma espada, ou algo assim, onde ele usa a sua própria força, que é algo, né, já vem desse mundo imaginário, de uma pessoa conseguir pegar uma varinha e esticar ela nesse ponto até formar, claro, é algo muito dentro desse mundo do anime, né, esses exageros que acontecem dentro do mundo do anime, mas que mostra a força de vontade dele, porque ele não quer nada demais, ele só quer viver tranquilo com o avô dele. Mas eu acho que o Mesh, ele prova muito isso. Ele era considerado um erro. Ele falava, ué, você não tem magia, então você é errado, você não serve pra estar nesse mundo. E ele mostra que através da força de vontade dele, da vontade que ele tem de chegar onde ele quer chegar, ele pode fazer absolutamente tudo que ele quiser. E é bem interessante, no começo da série, ele começa a fazer as provas, né? Porque para entrar na escola, você tem que fazer algumas provas e tal. E aí uma das provas tem um labirinto. Aí ele tem que passar por esse labirinto. E o povo fala, ele nunca vai conseguir de forma alguma passar por esse labirinto. Ele não tem magia, ele não faz magia, então ele não vai conseguir fazer isso. E ele prova como ele pode fazer. E justamente aí acontecem traições, acontecem pessoas falando coisas que não queriam acontecer, que não iam acontecer, coisas que não aconteceram, mentiras e tal. E mostra uma coisa muito interessante sobre esse personagem também, que ele nota muitas coisas, mas ele não absorve nada pra ele. As pessoas, quando fazem alguma coisa pra ele que ele não concorda ou que ele não gosta, ele não absorve essa energia. Ele fala, ok, você se desculpou, você entendeu, você passou por processos e agora você não é mais a pessoa, então eu recebo, aceito e agradeço. Não com essas palavras, mas é isso que acontece com o personagem. Ele não absorve as energias negativas que as coisas vêm acontecendo, que pessoas vêm fazendo coisas pra ele. Ele simplesmente vive a vida dele. E é muito doido que depois de terminar essa prova, depois de terminar esse momento único da prova do labirinto que ele tinha que passar, um monte de gente começou a falar, nossa, mas ele passou por esse labirinto com a força bruta, isso não pode, isso é errado. E ele começa a acreditar por um momento, esquecendo do que ele tinha falado, ou sentido, ou que ele já tinha feito antes de não absorver tanta energia. As pessoas começaram a julgar ele, começou a falar, você não vale, você tá mentindo, você tá trapaceando. E ele começou a acreditar. Ele começou a acreditar que ele não era o suficiente, que ele não era bom o suficiente, que as coisas que ele estava fazendo estavam completamente erradas. Mas isso também só dura um pouco, só dura um tempo, até ele comer um profiterol e ficar tranquilo da vida. Isso me lembrou muito sobre esse podcast que eu vi do Cheve Talks com o Murilo Gun. Eu gosto da imagem da vida fluindo no rio e as pessoas muitas vezes apegadas num galho assim. Sim. E dizendo, a vida não tá fluindo, porra, isso aqui. Aqui, ó, isso aqui, ó. Solta. Sabe aquele momento quando a gente vê que as coisas não estão encaixando, que não é esse lugar, não é pra gente, essas pessoas que estão ao nosso redor talvez não sejam as pessoas que deveriam estar com a gente, mas a gente fala, nossa, mas a vida não está acontecendo pra mim. Essa vida não está acontecendo pra mim. Por que a vida não está acontecendo pra mim? Sendo que às vezes a gente só tem que soltar e respeitar o fluxo da vida, respeitar os caminhos que a vida nos permite guiar. A gente fica tão preso a ideias e a conceitos que a gente esquece de realmente o que a gente é, o que a gente quer viver. E tentar também, às vezes, buscar qual que é o nosso papel, o nosso trabalho, por que a gente tá aqui. Fazer algo no flow ou viver no flow. Meu, eu acho que é uma parada que é você conseguir se conectar com a tua criança, tá ligado? Você é o que você é mesmo naquela época, tá ligado? Até as pessoas virem e começarem a falar que você tem que ser outras coisas, sim, sabe? E aí você começa a cristalizar aquelas coisas, você vai botando uma armadura em cima de você, e aí quando você tá chegando perto dos 40, você não aguenta mais carregar aquele monte de coisa,
tá ligado? Então eu acho que tipo o flow da vida mesmo é você se conectar com o seu dharma mesmo, assim, sabe? Com o que é a parada que te faz bem. A Carta dos Amantes fala um pouco sobre essa encruzilhada, né? Sobre essa tomada de decisão. E o Mesh passa por isso uma vez e outra vez e outra vez e outra vez. E todas as decisões que ele toma, independente se são consideradas pelos outros certas ou erradas, se vão ajudar ele a chegar no objetivo dele de ser o filho, ser o neto do avô dele, ter uma vida tranquila com o avô dele, que se quer o avô dele de verdade. Mas enfim, isso acontece bem no começo, não é tão spoiler assim. E ele só quer isso no final, ele só quer estar aí, tranquilo, vivendo uma vida normal, tranquilamente, mas as pessoas não deixam ele fazer isso. Então, ele simplesmente vai. Ele esquece todas essas encruzilhadas e fala: o que vai fazer eu chegar no meu objetivo mais rápido e mais fácil? E sem passar por cima dos meus princípios, porque ele é sim uma pessoa de muitos princípios durante a série. E tem uma cena bem interessante no anime, onde tem um episódio onde um grande amigo, uma pessoa que se transformou em amigo do Mesh durante o anime, o Finn, ele começa a rasgar as roupas dele, começa a rasgar os livros dele, queimar as coisas dele, simplesmente porque ele estava sendo pressionado por umas pessoas que eram muito mais importantes e muito mais fortes que ele, e ele se sentiu pressionado em fazer. E aí o Mesh vê uma cena onde esse cara que estava forçando o Finn a destruir as coisas dele, e o Finn se desculpa, fala o que estava acontecendo, e o Mesh fica completamente possesso da vida, né? E fala: se você é filho de não sei quem, se você conhece não sei quem, isso não é problema meu, você não vai machucar meu amigo. E mostra que ele é uma pessoa realmente muito forte, muito determinada, e que ele tá sim focado nos seus objetivos, mas que ele não vai deixar ninguém machucar o que as pessoas que ele considera importante, se as pessoas tiverem uma justificativa pra mostrar pra ele o porquê de não fazer isso. Uma coisa que eu acho muito linda nessa série, que é uma coisa um pouco meio subliminar, mas que pra mim ficou muito claro, que é o papel da academia, né, das universidades. Aí na série existe um papel, as pessoas mais importantes, digamos assim, dentro dessa série chamam visionários divinos. Pessoas que saíram dessa universidade de estudos de magia e se transformaram nas pessoas mais importantes que tem aí. Inclusive o mago, que é o professor dessa escola, ele já foi um visionário divino, então ele já passou por todo o processo de ser um visionário divino, de entender e de dominar e de controlar essa nação. E uma cena bem legal é mostrar que tem um momento que o Mesh tá lutando contra um monstro gigantesco, e ele só tá lutando com os músculos dele, né? Porque, como ele fala, o meu motivo é muito mais forte que o seu. Ele tem uma cena que ele fala isso. Se você tem o mesmo motivo que o meu, eu sinto muito por você. Né? É uma coisa bem coach, né? Mas enfim, ele tá lá lutando contra esse monstro gigantesco e o povo tudo tem magia. E olhando ele lutando e falando: nossa, mas se essa pessoa que não tem magia tá lutando muito mais do que eu, talvez eu tenha que fazer melhor. Ele não gera essa resposta rápida e imediata com essas pessoas, mas ele gera justamente esse questionamento dentro da cabeça delas. Será realmente que eu tô dando o meu melhor? Eu acho que às vezes a vida coloca pessoas na nossa vida, a vida e os caminhos se abrem para que pessoas sejam apresentadas pra gente, que a gente fala: caramba, eu não sei, não acho que tô dando o meu melhor, eu poderia estar fazendo essa parte específica melhor, eu poderia estar gerando tal coisa melhor. E tem uma coisa que é muito bonita nessa série, e que também é um pouco complicada, e que é muito real. Mostrar que existem pessoas que estão no poder hoje que simplesmente pensam nelas, que simplesmente pensam no poder pelo poder, no poder por controlar, no poder por utilizar a força que elas têm e o poder e a influência que elas têm simplesmente para subjugar quem tá por baixo. Existe um pouco dessa luta aí nessa série de as pessoas que estão em cima precisam ajudar quem tá embaixo a chegar mais alto, a alçar voos mais fortes. Existem pessoas que estão em cima simplesmente porque são muito fortes e muito poderosas, ou que vêm de famílias fortes e poderosas. E é uma coisa que traz muito aqui para o nosso mundo, né? Existem pessoas que estão em posições onde elas poderiam estar ajudando muito mais pessoas, ajudando muito mais as pessoas que estão mais embaixo nas camadas sociais ou na vida, a alçar voos maiores e mais fortes, mas que às vezes isso não acontece. Você se equivocou. Os visionários divinos são os artesãos da criação do nosso mundo. São os recipientes da divindade de Deus. Você não tem o valor necessário para ser uma divindade criadora. É? E você tem? Eu devolverei ao mundo a forma que ele tem por direito. Sabe por que a humanidade vem prosperando?
é porque não poupamos esforços para roubar, usar e devorar aqueles que são mais fracos. Só que olhe para a sociedade agora. Abrigar os fracos, lutar pela igualdade, encorajar a compaixão. Essas coisas são tolice. E é muito doida essa série. Ela é uma mistura de preceitos bíblicos com Harry Potter, sabe? Com uma comédia pastelão muito doida. E o Mesh acaba que a gente vai descobrindo durante a série que ele é meio que o anticristo, sabe? Existe um vilão mais poderoso aí, é chamado de Inocente Zero. Ele é um mago muito forte que ele quer absorver o máximo de poder que ele quer ele poder absorver. Só que o corpo dele já não consegue mais absorver a quantidade de poder que ele já tem, então ele criou um corpo perfeito, que foi o corpo do Mesh, para colocar toda essa magia que ele adquiriu durante o tempo dentro desse corpo perfeito. E o Mesh, eu acho bem legal colocar essa representação dele junto com a Carta dos Amantes, porque ele escolheu o caminho dele. Ele falou, eu não sou isso. Eu não sou essa pré-determinação que construíram e pensaram sobre mim. Eu posso fazer muito melhor que isso. Eu posso ser melhor que isso. Uma relação que eu fiz bem legal nessa série também é a varinha. Tem um episódio onde eles vão comprar suas varinhas, né? Eles vão trocar suas varinhas. E a varinha é algo que ela tem que escolher você. Você não pode escolher ela. E eu gosto desse rolê que também vem, né? Como eu falei antes, essa mistura doida do Harry Potter com tudo. A varinha que escolhe o mago. E a varinha, pra mim, ela representa muito o momento que a gente tá na nossa vida. Qual que é a coisa que a gente vai fazer para poder desenvolver algo na nossa vida, sabe? A gente tem um objetivo, certo? Vamos pensar que você tem o objetivo de, não sei, a paz mundial. E a varinha é como? A varinha para mim é justamente essa metáfora do como. O eu ser com poder, que a gente é também seres muito poderosos, com capacidade de criação incrível, vou materializar na matéria, vou colocar no mundo as ideias e os pensamentos e a forma desse meu grande sonho. Pra mim isso é o poder da varinha. E é legal na série que eles falam, a varinha te escolhe. E é sempre bom tá tentando mudar ela. É sempre bom estar com ela atualizada. Porque a gente muda. Nosso caráter muda, nossos pensamentos mudam, a forma que a gente vê a nós mesmos e a vida vai mudando com o tempo. Então é muito importante a gente ter a nossa varinha adaptada a esse momento. É muito importante que a gente esteja fazendo coisas que estejam alinhadas com o nosso eu de agora, para chegar no objetivo que a gente tem na nossa vida, independente de qual objetivo seja, do mais complexo ao eu quero estar com meu avô, como disse o Mesh. E ele consegue uma varinha muito doida, uma varinha basicamente de ferro bruto, que ele consegue usar a força doida dele para moldar essa varinha, para usar ela de uma forma bem mais criativa, assim. Ainda tem mais episódios para sair dessa série que não saíram ainda, desse anime. E com certeza vão existir algumas explicações sobre ela, de onde ela veio, o porquê, imagino eu. Mas ainda não tem uma grande explicação. Mas é uma barra de ferro que tava lá na loja de varinhas, ele pegou e não sei o que, e usa ela pra tudo. E é apresentado nessa série um personagem que eu adoro, o Margarete Macaron, sabe? Já é nome de drag queen pra mim. Ele é muito feminino, ele é muito andrógeno, e a magia dele é totalmente ligada com a música, é totalmente ligada com sons musicais, com notas musicais, com coisas assim, sabe? E é bem legal que ele tem um processo que ele faz uma transformação ali, que se deixou na minha cabeça meio que subentendido como um processo de transição mesmo, sabe? Como se ele tivesse feito um processo de transição sexual. E ele tem até um dos personagens pergunta pra ele, uai, mas você tinha alma de mulher? Eu sempre quis te perguntar isso. Ele, sim, eu tenho alma de mulher. E essa é a minha versão final, é a parte que eu tô mais forte. E ele tem os poderes do som, então ele consegue, com um estralo de dedos, enquanto o som chega a você, ele já consegue se transportar a ti, sabe? Chegar em você. Então ele fica um personagem bem forte e mostra também essa dualidade de processo de transição. Quando ele faz essa, entre aspas, transição aí nessa série, ele fala, agora eu libertei o meu poder natural, meu poder verdadeiro, vem daqui. Agora eu sou a versão mais forte minha. E eu achei um adendo, assim, uma coisa que não foi forçada, que foi bonito, que foi lindo, e o personagem é maravilhoso. Que começa, de certa forma, como vilão, e depois ele mostra que nem todo mundo precisa ser um herói, um vilão, que cada um só tá aí pra viver a sua própria vida. Isso é uma coisa muito foda dessa série, na verdade. Todo mundo que faz uma coisa considerada como vilão, aos olhos de que o Mesh é o personagem principal, sempre mostram uma história dele, sabe?
por que aconteceu tal coisa que fez ele chegar a tal ponto e tal. Eu acho isso uma coisa bem da hora. As pressões que foram necessárias para esse diamante ser formado, que às vezes a gente olha as pessoas como se a gente fosse um ser único e perfeito, e que todo mundo ao nosso redor tá errado. E o certo e errado é algo muito particular, né? É algo muito relativo. Às vezes as pessoas só são pessoas e estão simplesmente vivendo a vida delas da melhor forma que elas são capazes de fazer nesse momento. E o Margaret Macron, ele fala uma frase que pra mim ficou bem marcada. Ele fala assim, o tédio é como estar morto, mesmo estando vivo. E por isso que tanta gente utiliza tanto álcool, tanta droga, tantas coisas para não estarem presentes no agora. E eu achei isso simplesmente sensacional. Esse personagem, a forma que ele começou, a forma que ele se transformou, o conhecimento que ele tem, né? E é bem doido, porque quando eles vão começar uma luta, ele começa a comer compulsivamente um camarão com molho tártaro. E o Mesh, ele é viciado em profiteroles e fala, não, antes de fazer um treinamento eu preciso comer. E aí ele fala, tá, então eu vou te acompanhar. Aí o cara, mas você tá colocando muito molho tártaro nisso? Ele, não. Eu não tô colocando muito molho tártaro no meu camarão. Meu camarão é apenas uma capinha pra eu comer o meu molho tártaro. E aí os dois ficam nessa brincadeira um pouco aí sobre isso durante a luta deles. E eu gosto dessa série, desse jogo entre falar de coisas muito sérias, de muito importantes, que você tiver um certo viés, um certo olhar pro que eles estão querendo dizer de verdade, junto com uma comédia pastelão qualquer, sabe? A Carta dos Amantes fala justamente sobre isso. Fala sobre esse processo de expressar quem você realmente é, além do que se espera de você. E do que você espera de você mesmo. Passar o além, sabe? Qual que é o próximo passo que eu posso dar pra ser a melhor versão de mim? Qual que é a forma que eu posso dar pra olhar as coisas minhas que já não pertencem mais a mim? E muitos personagens dessa série passam por esses dilemas e acontecem coisas sobre isso, sabe? Sobre esses processos de autoconhecimento, de descobrimento, que são muito fortes e muito bonitos pra gente crescer e se tornar pessoas melhores, né? Tem uma cena bem interessante onde o Mesh, ele volta pra sua casa. Ele vai passar como umas pequenas férias lá na casa do avô dele. E o avô dele não vê ele como essa pessoa que já lutou contra não sei quem, que já brigou contra não sei quando, que fez amigos, que tem uma pessoa que é apaixonada nele. O avô dele vê ele como um neto dele, né? Como uma pessoa que ele criou. Isso me lembrou muito um versículo da Bíblia. No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, tem uma cena onde Jesus ele volta a Nazaré, né? E as pessoas começam a ver ele falar que ele é Jesus. Que ele agora é o Messias e tal. Ele falou, não, você é o filho do carpinteiro, você não é nada disso. Isso me fez pensar muito sobre esse processo do Mesh, né? De falar quando você tá passando por processos de transformação da sua vida e voltar para casa. O que aconteceu comigo recentemente é uma experiência muito engrandecedora. Porque você nem é aquela pessoa que as pessoas têm no subconsciente delas de quem você é. E tampouco você é esse super-herói imparável que você acredita que você é. Fiz essa relação muito forte de mim mesmo. De voltar pra casa, de ver as pessoas, de reencontrar pessoas que já passaram pra minha vida, que são meus familiares, mas que não me conheciam como adultos, sabe? Tios, tias, pessoas que foram presentes na minha vida em certo ponto, mas que hoje eu sou uma pessoa completamente diferente disso. A gente muda, a gente cambia, a gente aprende, a gente às vezes fala espanhol no meio do português do nada. E isso faz parte dessa construção da Carta dos Amantes, né? De entendimentos, de processos. E justamente no podcast tem uma fala muito maravilhosa sobre isso. Como estar num grupo em que eu posso ser eu mesmo e que o grupo hold space, né, ancora um espaço para eu viver minhas metamorfoses sem ninguém estar apegado ao meu eu que eu tô querendo. Já basta eu estar apegado ao antigo eu. Se o povo ao meu redor também tá apegado ao meu antigo eu, aí é danado. Sim. Não é um campo fértil pra eu... É porque são pessoas que petrificam o que você é, né? Tipo, elas vão cristalizar o que você é, né? Eu gostava mais do Murilo da comédia. Pô, mas nem eu gosto mais daquele Murilo. Como é que tu é apegado a um Murilo que eu desapeguei? Que nem... Caminhos se vão, pessoas vêm, pessoas entram e saem da nossa vida. Isso não quer dizer que a importância delas é diminuída, que o valor que elas têm dentro do nosso coração é diminuído de alguma forma. Aqui apenas a gente mudou, a gente é pessoas, nós somos pessoas diferentes, com valores diferentes, com ideias diferentes, e que buscar o nosso caminho de autoaceitação, principalmente, é muito importante, de autoconhecimento é muito importante. E às vezes passar por essas metamorfoses, né, é algo que é mais fácil fazer quando a gente
muda de lugar. Foi algo que acontecia comigo muito. Sempre que eu passava por uma grande transformação na minha vida, eu mudava de lugar. Não porque eu tava fugindo dos meus problemas, mas porque eu queria experimentar coisas novas que tivessem mais alinhadas com o que eu quero viver nesse momento, sabe? E tem uma cena que é maravilhosa também nesse anime, onde o Mesh começa a lutar com um cara que aparentemente é um dos personagens mais fortes que apareceram. E antes do Mesh lutar com ele, esse cara tem inclusive uma varinha muito especial que faz ele não sentir dor. Ele fala, e o Mesh fala, eu vou fazer você sentir dor, você vai ver que todo mundo sente dor. E antes de lutar com o Mesh, ele tava lutando com o Finn, que é o grande amigo, assim, né, do Mesh. E aí, o Finn, quando viu eles nessa prova, eles tinham que defender um coração, um cristal. E aí, os outros cristais estavam quebrados, só tinha o do Finn. E aí, o Finn foi lutar com esse cara com toda a força, com todo o potencial que ele tinha, mesmo sabendo que esse personagem já tinha uma força muito superior a dele. E quando o Mesh começa a lutar com ele, ele falou assim, olha, até hoje eu não encontrei ninguém que é mais forte que eu. E quando você se der conta do quão mais forte eu sou que você, eu quero ver se você vai ter a mesma coragem que o Finn de lutar contra mim. Usando essa mesma coragem que ele teve, sabendo do quão poderoso você é, ele mesmo assim, ele defendeu os ideais dele. E agora você não tem ideia de quanto mais forte eu sou do que você. Mas você, quando você descobrir, eu quero ver se você vai ter a mesma coragem que ele. Às vezes a gente passa por isso na vida, né? A gente encontra um obstáculo, a gente fala, nossa, esse obstáculo é muito grande. E a gente não vai, não luta, não briga, porque ele é tão grande. Desde que a gente tenha essa vontade, né? A gente saiba pra onde a gente quer ir, como a gente quer ir, o caminho que a gente quer trilhar, as coisas vão acontecendo. E não é fácil seguir o nosso caminho, não é fácil lutar pelo que a gente realmente quer na vida. Mas não existe outro caminho que não seja lutar pelo que a gente realmente quer. E isso me lembra de outra citação do podcast, onde eles fazem uma breve explicação sobre o Nirvana. Nirvana, né? Nirvana é ausência de fogo. Extinção do fogo, extinção da chama. Nirvana. É tipo, o fogo é o que faz a gente querer mudar o que é ruim e querer perpetuar o que é bom. Sendo que quando você entende que essas duas coisas elas são impermanentes, você entende que espernear é inútil, tá ligado? É uma linha tênue entre se abdicar da responsabilidade Linha tênue. e entender que a vida também tem um rumo, tá ligado? E eu acho que, velho, é essa parte que é a mais difícil. Manja? Sim. Esse é o momento, quando você não precisa de provar mais nada pra ninguém. É isso que a Carta dos Amantes te vem falando. Às vezes, a nossa vida simplesmente nos pede que a gente não tenha que provar nada pra ninguém, que não seja nós mesmos. Essa série não fala apenas sobre músculos. Ela fala sobre escolhas, sobre seguir de verdade o que a gente ama, sobre escolher sempre lutar pela paz, escolher ser você mesmo. E mesmo quando o mundo fala pra você que você não pode, você realmente siga escolhendo o que o seu coração te chama, o que essa luz interna que chama a gente pra ser a gente mesmo chama você pra fazer. E a Carta dos Amantes fala exatamente sobre isso. Sobre escolher amar, mas não amar baseado de um ponto de vista externo. Amar baseado no que você quer, no que você busca, de quais são os parâmetros para você, de o que é ter uma vida boa, de o que é ter uma vida incrível. E mesmo num mundo onde todos podem fazer magia, não se sinta pequeno por não fazer. Porque todos nós podemos fazer magia. Todos nós podemos construir e co-criar a realidade que a gente quer. A gente só tem que mostrar para nós mesmos o quanto a nossa vontade é grande, o tanto essa força e esse fogo que queima dentro da gente é importante para nós mesmos. Tanto o Mesh quanto a Carta dos Amantes, eles falam sobre basicamente essa coisa de escolher ser a melhor versão de você. Escolher ser verdadeiro, por mais que às vezes o mundo, o ambiente, as pessoas te peçam para colocar uma máscara de algo que não é você mais. É isso. Deixe seu like, curte, compartilha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gratidão.